Posso ler? Ainda não? Misericórdia. Vou esperar. Isso. Amém? Esse amém foi devagar. Amém? Eu posso mesmo para depois? Agora tá certo. Agora eu vou ler. Amém? Lá. Verso 51. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então, mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos, seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: ó Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então eles e os seus discípulos foram para outro povoado. Amém? Louvado seja Deus, né? Deus é bom, é maravilhoso. Eu sempre vou dizer isso. Isso foi um fato inusitado que aconteceu. Jesus, ele quando ele estava perto de ir para o céu, como diz o texto, ele estava perto de ir ser morto, crucificado. Estava perto de terminar a sua missão aqui na terra, enquanto ele andou pela terra, né? Estavam se completando os 33 anos e Jesus estava perto de ir para Jerusalém para ser preso, morto e ressuscitar. Então, Jesus, ele pediu para os discípulos ir na frente e preparar um lugar para ele ficar. E os samaritanos, quando souberam que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não quiseram receber Jesus. Todos sabemos que os samaritanos, eles não se dão com o povo judeu por motivo político, religioso, costumes. Eles não se davam de jeito nenhum com os judeus. Então, eles tinham vários problemas com os judeus. E samaritanos e judeus não se davam bem. Tem uma oração que é feita no templo, né? Que os judeus oravam: Pai, graças te dou porque eu não nasci cão, não nasci mulher e não nasci samaritano. Eles oravam dizendo, agradecendo a Deus porque não nasceu samaritano, que ao qual eles chamavam de cães. Então, eles eram odiados pelos judeus e vice-versa, né? Eles não se davam bem de maneira nenhuma. Então, Jesus manda os discípulos ir na frente. E lá, como Jesus não foi bem recebido, então Tiago e João, eles falam para Jesus: Mestre, olha, o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo do céu e mate essa gente? Ou seja, naquela hora, João e Tiago e João estavam naquele momento fazendo uma oração muito ruim, uma oração de ódio, uma oração de mágoa, uma oração que Deus jamais iria atender, porque Deus é o quê? Amor. Deus é amor. O judeu não se dava com os samaritanos, mas Jesus não tinha problema nenhum com eles. Jesus olhava para todas as pessoas e olha do mesmo modo. Jesus não faz acepção de pessoas. Para Jesus tanto faz samaritano como judeu, como cananeu, como filisteu. Para Jesus são pessoas que precisam da misericórdia dele. Jesus, ele não estava olhando para as religiões, para os costumes, para os problemas mundanos, humanos. Jesus, ele não estava preocupado com as rixas, os problemas, as diversidades religiosas, as diversidades políticas, os costumes das pessoas. Ele estava preocupado com a alma das pessoas. Então Jesus, ele repreende os seus discípulos. Ele repreende os discípulos. Tiago vai dizer no Evangelho de Tiago, lá 4, 1 a 3, que as pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. Abra aí comigo Tiago, capítulo 4, verso 1 a 3, lá no final da Bíblia. Tiago 4, 1 a 3. Eu queria que você lesse comigo. Tiago 4, 1 a 3. Diz assim, ou se você não conseguir para a gente antecipar, eu vou ler para vocês. Diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês?
Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam e não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Olha o que Tiago está dizendo. As orações não são concedidas porque as orações que são maldosas, as orações que são de vingança, que são para satisfazer nossos próprios egos, nossos próprios desejos, nossas próprias vinganças, nossos próprios problemas entre uns e outros, Deus jamais vai conceder. Já reparou que tem pessoas que porque alguém desagradou a elas, ela fez algo que não agradou, ela ora, Deus castiga ela, Deus mostra para ela, Deus, olha, faz ela sofrer para ela ver como é. Isso é uma oração que tem sido feita no meio da gente, sabia? Olha quem foi que orou assim, quem pediu para orar assim: João e Tiago. Tiago e João, tá vendo? Eles eram discípulos de Jesus, estavam andando com Jesus, mas o coração deles eram vingativos. Como Jesus não foi recebido ali, não foi recebido pelos samaritanos, logo veio. Olha, Tiago lembrou de Elias, lembrou logo de Elias. Ele lembrou logo do que Elias tinha feito lá em 2 Reis. Ele lembrou logo da passagem aonde Elias ora e o fogo desce do céu e consome o holocausto e é morto 400 profetas de Baal. Ele gritou: assim como Elias matou, eu vou pedir também para Deus matar. Jesus vai lá e repreende eles. Jesus imediatamente repreende eles. Por quê? Porque a oração deles não era favorável a Deus, não era da concordância de Deus. Às vezes as nossas orações não é de concordância de Deus. Às vezes nossas petições não são da maneira que Deus quer que seja. Nós temos que orar em concordância com o Pai, com o desejo do Pai, não com o nosso desejo. Lembra da oração de Jesus? Pai, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele queria paz, Jesus não queria matar ninguém, Jesus queria fazer o bem, Jesus estava pronto para morrer até pelos inimigos dele. Mas no entanto, 2 dos discípulos sem visão queriam orar para que descesse fogo dos céus e matasse aquele povo, porque não receberam Jesus. Talvez a gente tenha esse problema. Nós temos às vezes esse problema. A gente vai lá no banco pedir ao gerente para que ele libere um crédito, ele não libera, a gente fala: miserável, tu vai pagar, tu vai ver. Gente ruim, ó Deus, mostra para ele. Isso é o diabo. As nossas orações às vezes é assim. A gente pede alguma coisa, um parente, um favor, e a pessoa não faz. A gente logo vem um desejo de jogar praga. Logo vem um desejo de chegar e dizer: olha, miserável, tu vai ver. Tu vai ver. Tu é gente ruim, tu vai me pagar. É o desejo do nosso coração. A vontade de só pensar na gente. É a vontade de só querer realizar os nossos próprios quereres. Nosso querer não é o de querer de Deus. A nossa vontade não é a mesma de Deus. Jesus não estava com vontade de matar ninguém. Pelo contrário, Jesus estava com vontade de salvar as pessoas, independente de quem fosse. Jesus não foi bem recebido, mas Jesus não guardou mágoa das pessoas que não receberam. Já os discípulos que estavam com ele queriam fazer uma oração para detonar aquele povo. Isso nos dá a entender que nós não devemos ser assim. Nós devemos amar uns aos outros. Nós precisamos amar nossos irmãos. Precisamos viver uma vida de comunhão com o próximo. Precisamos olhar para as pessoas que negam os nossos favores, as pessoas que não gostam da gente. Precisamos fazer o bem a elas.
Precisamos orar por elas. Precisamos pedir para que Deus abençoe elas e não amaldiçoe. Precisamos, porque muitas pessoas não se libertaram disso ainda. Da mágoa, do ressentimento. Muitas pessoas não se libertaram daquela palavra do não que foi dado a ela. Tem gente que guarda mágoa porque um dia recebeu um não. Ela lembra até hoje. No dia que ela me procurar para ela me pedir alguma coisa, ela vai ver, eu vou jogar na cara. Eu vou dizer a ela: lembra do dia que tu me negou isso? Lembra do dia que tu me tratou mal? Os samaritanos trataram Jesus mal. Mas Jesus não se importou com isso. Por quê? Porque Jesus é Senhor de todos e Ele estava preparado para sofrer por amor. Ele estava preparado para viver uma vida de negações. Muitas pessoas não receberam, principalmente os israelitas. Eles foram os que menos receberam Jesus. No entanto, Jesus não amaldiçoou eles, dizendo: olha, morre todo mundo aí. Pelo contrário, Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. Veio para morrer na cruz para que todos fossem salvos, todos que crescem. E não guardou mágoa, ódio de ninguém. Jesus não veio pregar o ódio, veio pregar o amor. E nós precisamos nos libertar do ressentimento. Nós precisamos nos libertar das orações contrárias, das orações que nós fazemos, olha, pensando em nós, tendenciosas, orações que não são do agrado de Deus, orações que não são de perdão, orações que não são. Nós pedimos a Deus tanta coisa ruim e Deus jamais vai conceder. Pedimos a Deus tanta coisa ruim mesmo. É a pessoa que teve uma namorada que não deu certo, um namorado, e a gente fala: toma que não seja feliz com ninguém. Deus faz a pessoa não ser feliz com ninguém. É a pessoa que teve um casamento destruído, porque ela não tinha conhecimento de Deus, e agora que está na presença, ele não vai ser feliz com ninguém. Pai, mostra a ele que ele não vai conseguir sem mim. As pessoas pensam assim. O patrão manda embora do trabalho, vai que falir a empresa porque eu não vou estar lá. Falam isso. Nem, Senhor, castiga ele, Deus, castiga ela. Sempre a oração é pedindo a Deus para que faça o mal, e Deus jamais vai fazer o mal. Jamais Deus vai ouvir você para fazer o mal. Por isso que nós pedimos e não recebemos. Por isso que nós oramos e não recebemos, porque as nossas orações são ruins, são tendenciosas, são malignas, são para magoar as pessoas e não para exaltar o nome de Deus. E que proveito tem Deus na desgraça do ímpio? A Bíblia diz que Deus não se compraz na morte do ímpio, nem no sofrimento do ímpio. Deus não se compraz. E eles queriam fazer mal àquele povo só porque não recebeu Jesus. Aí você vai ver Jesus dizendo, através de João, lá em João 15:7, diz assim: olha, se vós tiverdes ligado em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas precisa o que? As condições. Estar ligados em Jesus. E para estar ligado em Jesus, precisamos ter o pensamento de quem? De Jesus. As palavras de Jesus têm que permanecer aonde? Dentro de nós. E Jesus dá um mandamento. Jesus dá um mandamento, mas que mandamento Jesus dá? Primeira epístola de João, eu vou ler para vocês, não precisa abrir não. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 7, diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Você já viu alguém que ama o irmão fazer oração contra o irmão? Pedir a Deus que castigue o irmão, pedir a Deus que desça a mão sobre o irmão, jogar praga no irmão, por mais ruim que ele seja, não faz isso. Aí você vai ver no versículo 19 dizer assim, ó: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Olha, é tão profundo isso. Isso é tão profundo, o amor de Deus. Imagine, nós fizemos tanto mal a Deus, mas tanto mal a Deus com nossos pecados, mesmo assim Deus nos amou, e amou primeiro. Deus fez algum mal contra a gente por isso? De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Não é Deus que pesa a mão sobre ele, é o próprio pecado dele que condena ele. Mas Deus não move um dedo para fazer mal a ninguém. E ele pode,
Ele tem poder para isso, mas ele não faz porque ele é o quê? Amor. E João diz: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e quem ama é filho de Deus, quem não ama não é. E aí no versículo 20 ele vai dizer assim: olha, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Por mais ruim que seja a pessoa, temos que orar em favor dela, e não o contrário. Por mais ruim que seja a pessoa com a gente, nós temos que dizer: Senhor, tem misericórdia dele. Por mais mal que essa pessoa faça a você, você tem que orar dizendo: Senhor, olha, perdoa ele, abençoa ele, faz com que, Senhor, ele busque o Senhor. A nossa oração tem que ser essa. Sabe por que tem muita gente que o diabo ainda tem legalidade na vida? Porque ela inconscientemente ela tem esses problemas, esses tipos de conduta. Que quando nós olhamos para uma pessoa que nos magoa e nós vamos dobrar nosso joelho e pedir a Deus que castigue aquela pessoa, nós estamos manifestando mágoa e usando Deus como bode expiatório, como fantoche. Estamos usando Deus como espada para ferir as pessoas, dizendo: olha, vai lá, Deus, e mostra para ela. Nós não podemos ser assim, porque somos filhos de Deus, e o filho de Deus é feito de amor. Dentro de nós não pode ver esse sentimento mesquinho. Se alguém te magoar, ore por ela, peça a Deus por ela, misericórdia, Deus abençoa, Deus cuida dela. Mas nunca ore dizendo: ela vai me pagar, o Senhor vai castigar ela porque ela me magoou. Os discípulos tiveram aquela conduta, os dois. Senhor, quer que oremos? Dois homens que não tinham fé nem para acalmar a tempestade, não tinha fé para curar o enfermo, não tinha fé para expulsar um demônio, mas tinha fé para fazer o mal, para abrir a boca para fazer o mal. Quantas pessoas não têm fé para orar, para poder curar uma dor de cabeça que está sentindo? Quantas pessoas não têm fé para arranjar um emprego? Quantas pessoas não têm fé nem para poder cantar na igreja? Quantas pessoas não têm fé para ler a Bíblia? Quantas pessoas não têm fé para olhar para a pessoa e dizer assim: Senhor, cura ela. Mas para fazer o mal ela tem uma fé retada. Olha para os discípulos. Descer fogo do céu, só um homem orou para descer fogo do céu, foi Elias. E olha a fé de Elias. Olha quem era Elias. Dois jovens inconscientes, abre a boca e fala besteira. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus repreendeu os dois. Jesus repreendeu. E Deus vai repreender a gente quando a gente faz esse tipo de oração. Deus vai repreender. O Pai Nosso, que nós oramos sempre, está lá em Mateus 6, no verso 12, diz assim: olha, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha a oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6, 9 começa a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. No versículo 12 ele diz assim: ó, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se a gente não perdoar as pessoas, Deus não vai perdoar a gente. Se a gente não tiver dentro do nosso coração o desejo de perdoar, também Deus não vai perdoar nem a mim nem a você. O coração do crente tem que ser puro. O coração do crente tem que ser perfeito. O coração do crente tem que ser segundo o coração de Deus. A sua oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus e não a sua. A sua oração tem que ser para abençoar e não para amaldiçoar. A sua oração tem que ser para as pessoas serem libertas e não para ser cativas. A sua oração tem que ser para as pessoas serem curadas e não ficar doente. A sua oração tem que ser em favor da pessoa e não contra a pessoa. A sua oração tem que ser de misericórdia. Tem que ser de gratidão. Tem que ser de entusiasmo e de alegria pelo seu irmão. Muitas pessoas não são libertas desse sentimento ruim, chamado ressentimento, mágoa. Muitas pessoas, elas olham para você e vivem cantando aquela música: quem te viu passar na prova e não me ajudou. Eu não, eu vou fazer o contrário. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu tiver abençoado, eu vou chamar para comer o banquete comigo.
Porque essas pessoas, elas merecem o perdão de Deus assim como eu fui perdoado. Eu um dia fui pecador e Deus me perdoou. Um dia eu fiz o mal e Deus me perdoou. Porque Ele me amou primeiro. Se Deus lhe amou primeiro, ame também. E aí, João vai dizer no versículo 20: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão primeiro o que vê. E o mandamento, versículo 21, o mandamento de Cristo, que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É um mandamento, não é um pedido. Ele dá um mandamento: quem ama a Deus, ame também o quê? O seu irmão. Quando você fizer isso, quando eu fizer isso, sempre, o diabo nunca vai achar uma brecha em meu coração. Porque a porta de entrada para o diabo é a mágoa. A porta de entrada para o mal é o ressentimento. A ciência já provou que quem guarda mágoa, ressentimento, dá câncer. Fica com câncer. Já provou que guardar raiva, mágoa, cria uma substância, o cérebro cria uma substância que cria câncer no corpo. Tem pessoa que fica com tanta raiva que dá uma marca de sangue assim no corpo. Que a mágoa faz virar ferida. Que ela manifesta na carne. Imagine como é que está a alma dessa pessoa. O que tem de gente com mágoa nesse mundo, o que tem de gente orando contra, o que tem de gente orando para as coisas não dar certo para o irmão, o que tem de gente pedindo para as pessoas ser mortas, o que tem de gente dizendo, ah, Senhor, mata ela, mata ele. O que tem de gente fazendo isso, e nós precisamos não ter esse sentimento. Não estou dizendo que a igreja tem, eu estou dizendo para nós não termos esse sentimento. Se liberte, se você tem, se liberte. Se você tem, comece a orar para essa pessoa, dizendo, Deus, ó, eu orava que ela morresse, agora eu oro que ela fique boa, que ela fique feliz, que ela busque o Deus que eu busco, que o Senhor tenha misericórdia. Isso precisamos fazer. Precisamos fazer. Deus é tão bom. Deus nos amou primeiro, irmãos. Deus nos amou primeiro. Nós não podemos fazer a oração que esses homens fizeram. Nós não podemos fazer a oração que esses homens fizeram de jeito nenhum. Eles disseram, versículo 54 de Lucas 9: quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram, Senhor, quer que a gente mande descer fogo dos céus para acabar com esta gente? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Jesus repreendeu, e Jesus repreende todas as pessoas que são assim. O Espírito Santo vai dizer para você, você está errada, você está errado. Esse é um sentimento que não pode habitar no coração do cristão. Eu já passei por muita luta, irmãos. Eu já fui odiado por muitas pessoas. Eu já fui agredido por muitas pessoas. Sabe qual é a minha oração? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Jesus naquela cruz, sendo massacrado, ele apanhou a noite toda, ele foi julgado 3 vezes, ele foi cuspido inteiro, ele foi colocado a coroa de espinhos sobre ele, ele tomou chicotada a noite toda, ele carregou uma cruz pesada, pegaram o prego, botaram na mão dele, pegaram os pés dele, pregaram o prego, penduraram ele numa cruz, xingaram ele, blasfemaram contra ele, e ele disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha a oração de Jesus. E por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque quando a pessoa ele faz ruindade com você, ele magoa, ela não sabe o que está fazendo. Ela está sendo usada pelo maligno. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra quem? O diabo. A única pessoa que você tem que pedir para Deus mandar fogo é Satanás. Quando o Satanás estiver lhe perturbando, usando alguém, diz, Senhor, queima Satanás, expulsa ele daí, mas perdoa essa pessoa que está sendo usada porque ela não sabe o que faz. A sua luta é contra o diabo. A sua luta é contra o inimigo, contra o maligno. E quando nós temos essa consciência, o diabo não acha brecha. Porque Pedro vai dizer, olha, Pedro vai falar, que Satanás, nosso adversário, anda ao nosso redor, rugindo como um leão,
procurando uma oportunidade para não estragar. Sabe quantas pessoas estão caídas na fé porque guardaram mágoa? E quando a gente vai conversar com ela, não perdoa não, pastor. Eu vou orar para que ela se acabe. Tem gente que está assim, o tempo todo vivendo isso aí. Quando a pessoa erra, ela não perdoa. E Jesus repreendeu os 2 discípulos por uma besteira. Senhor, ele nem oraram. Quer que oremos, Senhor, para que desça fogo do céu e mate todo mundo. Jesus não é assassino. Jesus não matou ninguém. Jesus veio para morrer. Ele veio morrer para salvar eles. Só porque negaram a Jesus a hospedagem. Só porque negaram a Jesus o direito de ficar na cidade deles. Jesus entendia que havia uma briga entre os samaritanos e os judeus. Jesus entendia muito bem que o problema não era com ele. O problema não era com ele. Ele nem sabia quem era Jesus. Exemplo é que aquela mulher samaritana, lá em João 4, a mulher samaritana está lá. João 4, 7. João 4, ele começa a dizer, olha, ele chega, manda os discípulos comprarem comida. E ele fica para ter um particular com aquela mulher. A mulher recebe Jesus e diz, olha, tu és maior. Como tu sendo um samaritano, vem para cá. Como tu sendo um judeu, melhor dizendo, vem para cá conversar com os samaritanos. Como tu. Ela questiona porque havia uma briga entre as pessoas. Jesus quis dizer para ela, não tem nada a ver com isso. Essa briga não é minha. Olha, me dá água para beber aí. Ela, tu é maior do que nosso pai Jacó? Que cavou esse poço, comprou esse poço, tirou água desse poço e bebeu nele. Aí Jesus disse para ela, resumir para você, Jesus disse para ela, olha, se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais sentirá sede. Ela, veja que tu és profeta. Ela chegou, Senhor, me dá dessa água. Você vê que já estabeleceu um relacionamento, porque Jesus não agrediu ela. Jesus foi para lá para conversar com ela, amigavelmente. E Jesus foi lá, chama teu marido. Ela disse assim, Senhor, não tenho marido. Disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tu tem é teu. E essa mulher se arrependeu, correu, foi buscar, e uma multidão de samaritanos veio até Jesus. Olha, uma multidão. Os que não receberam, eles não receberam Jesus porque não sabiam quem era Jesus. Se eles soubessem quem era Jesus, se tu souberes quem é que está falando contigo, se tu soubesse, se ele soubesse, se a pessoa que te agrediu, se a pessoa que te feriu, se a pessoa que falou mal de você, que a pessoa que lhe magoou, a pessoa que negou um favor a você, soubesse quem é você na presença de Deus, ela não negaria você, não maltrataria você. Ela magoou, maltratou, porque ela não conhece quem é o teu Deus. Quando ela conhecer, ela vai te abençoar, ela vai te amar também. Então ore por essa pessoa. Ore. Eu tenho orado pelos amigos. Eu tenho orado pelos meus amigos. Quem está orando pelos amigos aqui? Eu tenho orado pelos meus amigos. E olha que eu tenho um amigo que fala cada bobagem comigo, me xinga, mas eu oro por eles. Amém? Bora ficar de pé, bora orar. Vamos fazer a oração certa em vez de fazer a contrária. Bora pedir para que Deus mande bênção e não fogo do céu sobre as pessoas. Bora pedir que Deus abençoe o nosso amigo, o nosso inimigo, seja ele quem for. Ao invés de amaldiçoar, vamos pedir para Deus fazer dele um crente. Amém? Eu gostaria que você nessa noite pensasse numa pessoa que precisa ser liberta, uma pessoa que está vivendo cegamente, que não conhece a Deus, uma pessoa que precisa ser perdoada, que lhe trata até mal e que lhe tratou mal um dia, uma pessoa que lhe magoou, uma pessoa que fez algo com você e você lembra disso e ela nunca pediu desculpa. Comece a orar por ela, pedindo a Deus que ela se arrependa e que Deus venha sobre a vida dela e venha com misericórdia. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu digo, Senhor, nesta noite, que a Tua glória desceu nesse lugar. Eu digo, Senhor, nesta noite, que o Senhor, Pai, nos ensinou que nós temos que amar, perdoar, que nós temos que orar um pelos outros, que nós temos, Senhor, que abençoar e não amaldiçoar. Nós não temos que orar oração contrária para ninguém. Deus, obrigado porque Tu me abriste os olhos. Obrigado porque Tu me mostraste sempre, Pai, o caminho que eu devo andar.
que eu não devo fazer mal a ninguém, que eu não devo orar contra ninguém, que eu devo amar o meu irmão. Quantas são as pessoas, Pai, que me magoaram? Quantas são as pessoas que não me receberam? Quantas foram as pessoas que bateu a porta em minha cara? Quantas foram as pessoas que quando eu mais precisei virou as costas? Quanto foi as pessoas que me abandonaram? Mas Senhor, o Senhor me ensinou a amar eles, Pai. E eu oro por eles, Senhor. Oro por aqueles que me magoaram, que me xingaram, que me agrediram, que fizeram o mal contra mim, Senhor. Que o Senhor, Pai, ao invés de castigar eles, que o Senhor abençoe eles, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai. Que o Senhor guarde o coração deles. Que o Senhor traga para perto. Que o Senhor converta o coração deles. Que o Senhor liberte eles, Pai. Que o Senhor transforme a vida deles, Pai. Para que eles possam manifestar o Teu poder na bondade, no amor, na santidade, Deus. Pois o Senhor veio, Pai, para desfazer as obras do maligno. E o maligno coloca mágoa, coloca ódio, coloca contenda, coloca divisão. E nós oramos e não recebemos porque caímos na armadilha do maligno. Mas agora, Senhor, estamos de olhos abertos e oramos por estas pessoas. Oramos a oração do bem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Foi assim que o Senhor ensinou. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Pai, porque nós estamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Deus, faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita, Deus, a casa de cada um. Eu não sei qual foi a briga, qual foi o problema que eles tiveram em casa. Eu não sei o que eles estão vivendo, Senhor, mas eu digo, o Senhor sabe. Oh Deus, pacifica essa casa, pacifica essa vida, pacifica, Pai, essa pessoa. Tira a aflição do coração, tira mágoa, ressentimento, tira contenda, tira, meu Deus, as coisas que não são tuas, tira as orações ruins, tira os pedidos de vingança, meu Deus, em nome de Jesus. Tira, meu Pai. Repreende eles, Pai, como o Senhor repreendeu Pedro, João e Tiago, meu Deus. Repreende eles, Pai, para que eles possam, Deus, não mais, Senhor, querer que o Senhor castigue ninguém, mas que o Senhor abençoe. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, estenda as suas mãos. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade e misericórdia de ti. E que o Senhor vá diante de ti. E que a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Que a paz do Senhor, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sua vida, sua família e todas as pessoas que o cercam. E chegando em casa, que essa paz seja manifesta a todos eles através de você. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã a aula e domingo tem culto em nome de Jesus. Para Jesus. Para Jesus. Amém? Louvado seja Deus.